No mês passado, meu filho ficou internado por 7 dias com bronquiolite. Foi um baita de um susto que a gente tomou. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre essa doença que evolui muito rápido. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E provavelmente você já ouviu falar sobre bronquiolite. A minha ideia com esse vídeo hoje é a gente explicar a bronquiolite de uma forma simples e fácil de entender e principalmente falar sobre os sinais de alerta. Quais são os sinais que a gente precisa estar atento, porque ela evolui muito rápido e o nosso bebezinho pode entrar num quadro grave se a gente não estiver atento. Mas antes eu preciso pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso me ajuda demais a divulgar o canal. E se você não é inscrito ainda, aproveita, clica no botãozinho aqui embaixo e se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Bronquiolite é a inflamação dos bronquíolos. Mas afinal, onde ficam esses tais de bronquíolos? A gente sabe que eles ficam dentro do pulmão, mas como que funciona, né? Pra gente entender de uma forma bem fácil, vamos imaginar que o nosso pulmão é uma árvore. Então, o tronco da árvore seria a nossa traqueia, que começa aqui na região do pescoço e desce lá pro pulmão. A traqueia, ela se divide em ramos menorzinhos, que seriam aqueles galhos mais grossos da árvore, que a gente chama de brônquios. E esses brônquios vão se dividir em galinhos menores, né, em regiões menorzinhas, que são os bronquíolos, onde na pontinha deles nascem as folhinhas. E é justamente essa região bem fininha e delicada do pulmão dos bebês que fica inflamada no quadro de bronquiolite. Essa doença afeta bebês menores de 2 anos e ela é causada por um vírus, o vírus sincicial respiratório, ou VSR. Ou seja, como toda virose, não existe um remédio específico para tratar essa doença, não é que nem uma infecção por bactéria que você dá um antibiótico. E aí já começa o desespero, né? Porque a gente quer um remédio e aí é aquele caso que a gente acaba tratando só os sintomas. E às vezes ela pode ser causada também por outros vírus respiratórios, como o adenovírus, o vírus da influenza, a parainfluenza e o rinovírus. E sabe como que essa doença é transmitida, gente? Ela é transmitida pelo ar, mas ela também pode ser transmitida por contato e também através de objetos que foram contaminados, ou seja, é uma doença altamente contagiosa. Por isso é importante que a gente evite locais muito fechados, grandes aglomerações quando a gente está com o nosso bebezinho e também evitar o contato do bebê com pessoas que estão resfriadas, crianças resfriadas, porque no adulto essa infecção ela causa ali uma gripezinha, um resfriadinho, nada muito sério, mas no bebê ela pode ter consequências muito sérias, então com os nossos pequenos todo cuidado é pouco. E não tem mais época do ano, viu gente, para ter essa doença. Geralmente ela é uma doença mais de outono, inverno, mas o meu filhinho teve agora em plena primavera. Então assim, não tem assim mais um momento, os vírus, né? Depois da pandemia os vírus estão circulando aí loucamente. Então todo cuidado é pouco com os nossos bebês. E como que acontece essa doença? Bom, tudo começa com um quadrozinho de gripe mesmo, né? Já que é um vírus respiratório. Então o bebê geralmente tem tosse, tem coriza, muito catarro, ele também pode ter febre, ficar irritado. E nos casos mais graves, ela pode evoluir para as dificuldades respiratórias, para a insuficiência respiratória. E aí esse pulmão, ele tá com tanto catarro ali dentro que ele não consegue fazer a respiração de forma adequada. O catarro meio que gruda em tudo ali e não deixa o pulmão expandir da forma adequada, fazer a troca de ar. Vou até colocar uma foto aqui para vocês que compara o bronquíolo normal do bebê com o bronquíolo inflamado. Então, o bronquíolo ele tem que ser um canalzinho, né, um buraquinho por onde o ar passa e ocorre a troca gasosa para a criança poder respirar. Quando ele está inflamado e cheio de catarro, o ar não tem por onde passar. E por isso que vem os quadros de insuficiência respiratória. E aí, diante disso, com esse monte de catarro, o bebê começa a ter dificuldade para respirar e começa a apresentar o cansaço, o esforço respiratório. E é aí que eu quero dar o meu grande alerta para vocês, que como que a gente observa se o bebê está em esforço respiratório? Muitas vezes é difícil, gente, porque o bebê, ele tá ali no quadro de gripe, febre, a febre deixa a criança irritada e às vezes a gente não percebe, a gente confunde a irritação com o cansaço, tá tudo muito misturado. Então, o que a gente tem que observar principal? O bebê começa a respirar mais rápido, bem que no quadro de febre, às vezes eles começam mesmo, né, tá cansadinho, gripadinho.
Outra coisa que a gente observa é que além dessa respiração mais rápida, o padrão de respiração muda. Normalmente os bebês respiram aqui na barriguinha, né? A gente vê a barriguinha subindo e descendo, mas é uma coisa tranquila, contínua. Aqui na bronquiolite, quando tem esforço respiratório, eles respiram mais aqui com a caixa torácica. Então a gente vê eles fazendo, vou tentar fazer aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos esse movimento. É uma coisa mais rápida, como se fosse em espasmo, e a gente vê afundar a região aqui embaixo das costelinhas, a gente vê, faz uns buraquinhos na hora que a criança respira. Só que às vezes a criança tá de roupa e você não percebe. E aí lá na hora que você leva no médico, o médico vai examinar, que ele mostra pra você, olha, ele tá cansadinho aqui. Então você vê que seu filho tá muito irritado, tá esquisito, levanta o bore aqui pra dar uma olhadinha como tá a respiração. Outro sinal de esforço é batimento da asa do nariz. Então o bebezinho tá respirando, vou ver se eu consigo fazer. E aí começa a bater a asinha do nariz aqui, começa a mexer essa regiãozinha. Esse também é um sinal que alerta a gente. E outra coisa é esforço na fúrcula. O que é fúrcula, meu Deus? É aqui na região do pescoço. Vou até colocar um vídeo que eu fiz lá no hospital do meu bebezinho, que ele tava fazendo esse esforço de fúrcula. Eu fiz esse vídeo para mandar pra pediatra dele. E aí dá pra ver bem direitinho que afunda, né? Tá tendo um espasmo ali na região, que é a força que ele tá fazendo para puxar o ar para conseguir respirar. E aí o que acontece com toda essa dificuldade é que a saturação do bebezinho acaba caindo, porque ele não consegue fazer, né, essa respiração de forma adequada, e ele acaba precisando, nesses casos, ficar internado para ter suporte de oxigênio, para conseguir normalizar os níveis de saturação do bebê e melhorar o padrão respiratório também. A piora da doença acontece geralmente entre o 3º e o 5º dia de sintomas, é o período aí mais crítico, né, da bronquiolite, e o tratamento basicamente é tratar os sintomas. Então se teve febre, se tá com dor, se tá com enjoo, geralmente eles dão corticoide também para ajudar a melhorar o processo inflamatório e muita fisioterapia, gente, é muita fisioterapia, é muito catarro que sai da criança, é assustador mesmo, assim, a gente precisa muito da físio. O meu filho fazia físio 4 vezes ao dia lá no hospital, e suporte de oxigênio, que nos bebês é um negócio extremamente difícil, né? Porque você coloca um catéter, ele arranca, você coloca máscara, ele arranca. Então, assim, é um grande desafio. E assim, nos casos mais graves, infelizmente alguns bebês acabam até precisando serem entubados, mas graças a Deus o meu bebê não precisou, ele ficou só ali mesmo no suporte de oxigênio com máscara e catéter, mas alguns casos evoluem grave, por isso que assim, quanto antes a gente detectar os sintomas, melhor. E aqui em casa, olha só como aconteceu a coisa. Eu sou enfermeira, eu já sabia de tudo isso, eu já sempre tive medo desse vírus, assim, antes de vir Covid e tudo, eu tinha medo, era do vírus sincicial respiratório. Mas o meu filho menorzinho, né, ele tava com 8 meses, ele foi contaminado pelo irmão de 3 anos que frequenta a creche. Então, o irmão veio para casa com uma tosse, a tosse dele não evoluiu, nem febre o meu filho mais velho teve, pra vocês terem uma noção. Mas o pequenininho, ele começou com uma tosse. No 2º dia de tosse, ele teve febre. Mas, gente, sabe aquela febrinha que, assim, bateu 38, você dá um remedinho ali, já passa em menos de 30 minutos? Era aquela febrinha super tranquila, assim, parece só o sistema imunológico reagindo, né? Ele teve 2 episódios de febre e aí depois não teve mais nada, só a tosse. A tosse era feia, era uma tosse, assim, bem carregada. E aí, por sorte, ele tinha uma consulta de rotina com a pediatra. E levei ele na consulta nesse período aí, acho que era o 3º dia de sintoma de tosse. Aí a pediatra ouviu o pulmãozinho dele e falou que tava estertorando. Aí eu já fiquei com medo, né? Falei, gente, porque os meus filhos, eles têm as gripes, mas nunca passa, fica sempre aqui, né? Nessa região aqui, né? A região da sinusite. Nunca desce pro pulmão. Aí falei, putz, desceu pro pulmão o catarro. Então, né, vamos ver, vamos correr atrás. Aí ela pediu pra eu fazer o raio-x, levei no pronto-socorro. Quando chegou lá, fez o raio-x, tudo, eles resolveram dar uma sequência de aerolim, que é aquela bombinha, sabe? Fez a bombinha, aí quando faz a bombinha, dilata o pulmão, né? Então, aquele buraquinho que tava apertadinho, ele abre assim, ele dilata. E aí, na hora que dilatou, meio que soltou o catarro, a saturação do menino caiu. Então, na hora que pôs o oxímetro no dedo, ele tava saturando 91. Aí bateu aquele desespero. Falei, não é possível. Eu achava que era erro do aparelho da médica, que era qualquer coisa, menos que fosse verdade, né? Que, tipo, tinha acontecido assim na minha frente e eu não vi. Mas é por isso, é muito rápido, muito rápido. E ali a médica já me falou, olha, a gente vai ter que colocar ele no oxigênio,
vamos ter que tratar, colher exames para ver qual bicho que é, mas é um quadro de bronquiolite. Então, para vocês verem como, assim, é realmente, assim, da noite pro dia, a coisa evolui muito rápido. E aí a gente ficou internado, foram 7 dias de fisioterapia intensa. O oxigênio, ele ficou, assim, 4 dias bem dependente. No 5º dia a gente conseguiu tirar o oxigênio. Mas era assim, gente, eu não conseguia dormir à noite, porque toda vez que ele dormia, a saturação caía muito, muito. Então ele dependia muito daquele oxigênio para ele conseguir respirar. A físio soltava muito, muito catarro, mas dali 3 horas já tava cheio de catarro de novo. Até quando a gente pegava ele no colo, a gente sentia tremendo aqui, assim, sabe, vibrando aqui o pulmãozinho, que era o catarrinho circulando. Então, assim, uma situação que eu não desejo pra ninguém, mas eu quis fazer esse vídeo pra trazer esse alerta pra vocês. Espero que eu tenha explicado de um jeito mais fácil de entender, sem falar palavras muito difíceis. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, eu convido vocês a deixar aqui nos comentários que a gente conversa melhor sobre o assunto. E se você quiser saber mais sobre cuidados com o bebê, é só clicar nesse link aqui pra ver os outros vídeos aqui do canal. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!